Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu vou contar a história do Rio Voador. Era uma vez um originário da terra. Ele morava no meio da floresta, onde as árvores eram enormes, os galhos gigantescos e as folhas dos galhos quase alcançavam o céu. A sua tribo ficava bem lá no meio da floresta. Perto da sua tribo tinha um rio que o originário da terra adorava se banhar, nadar e pescar os peixinhos para se alimentar. Uma certa manhã, o originário da terra pegou a sua canoa e foi pescar naquele rio. Quando ele estava pescando, ele olhou para o rio e o rio estava com uma cor estranha. Os peixinhos estavam mortos. O que será que aconteceu com aquele rio? O originário da terra pegou um pouquinho da água para beber com sua mão e bebeu a água. Estava com um gosto horrível. O que será que tinha acontecido com aquele rio? O rio estava doente. E agora? O índiozinho foi correndo na sua tribo contar para todos que o rio estava doente. Eles precisavam fazer algo. Chegando lá na tribo, o originário da terra contou o que tinha visto. Os originários da terra pensaram: o que podemos nós fazer com o rio para salvar? Não temos o que fazer. O índiozinho pensou e lembrou de uma história que o vovô dele contou quando ele era bem bebezinho. Ele lembrou que o vovô dele contou que haviam rios voadores, que a água evaporava e se formavam os rios voadores. E aqueles rios voadores limpavam os rios e assim poderíamos salvar o rio. Mas o originário da terra olhou lá no céu, lá para o alto, e não viu nenhum rio voador. Como que ele iria fazer para aparecer o rio voador para salvar o nosso rio? Então, ele pegou o seu tambor e começou a tocar. Nisso, a tribo toda começou a tocar o tambor. Todos juntos. Enquanto ele tocava o tambor, veio uma tempestade e nuvens se formaram no céu. E começou a chover, a chover, a chover. Choveu a noite toda. Quando o originário da terra acordou, não havia mais peixinhos mortos. O rio voador havia limpado o rio. Havia peixinhos novos. E tudo aquilo que estava de ruim no rio foi embora com a chuva. O originário da terra ficou muito feliz, porque ele poderia pescar novamente e nadar e se banhar naquele rio. Gostou da nossa história? Um beijo, turma. A tia Raquel queria explicar. Vocês sabem por que ele falava rio voador? São as nuvens. O sol evapora a água do rio e se formam as nuvens. E ele chamava as nuvens de rio voador. Tá bom? Um beijinho, turma. Até a próxima história.